Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Este é o quarto vídeo do NE555 da nossa série Componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço sua inscrição, seu like e também um comentário, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais os nossos vídeos. Nessa aula vai ser uma aula prática, onde vamos construir aqui um simulador de roda fônica, um testador de bicos injetores e um testador de bobina de ignição, todos num circuito só, ok? É claro que esse circuito, um PWM, serve para inúmeras outras funções e que são importantes em inúmeros circuitos, em inúmeras funcionalidades diferentes. Quem compreende bem o PWM se habilita a consertar uma grande gama de aparelhos eletrônicos. Tá? Então é importante que você compreenda o funcionamento desse circuito. E vamos insistir bastante com ele para que você possa ficar afiado, aguçado, ok? Sem mais demoras, vamos à nossa aula, vamos à bancada. Bons estudos, pau na máquina. Bem, então estamos aqui com o simulador do Tinkercad, né? E o que acontece cá? Eu fiz algumas alterações do esquema da aula 3, né? O esquema da aula 3, e vamos ver as alterações que eu fiz. Bom, eu coloquei aqui esse potenciômetro a mais, que é para que a gente possa ter algum ajuste de frequência, tá vendo? Ó? Ele não faz muito ajuste, porque esse potenciômetro é de 5K e esse aqui de 50K. E eu não recomendo que vocês usem potenciômetro muito superior a 10% do valor do potenciômetro de ajuste do duty cycle, certo? Porque se você usar um potenciômetro aqui de 10K, vai fazer uma alteração maior, mas você vai notar que você já vai ter uma distorção no duty cycle, ou seja, ele vai fazer alguma alteração no duty cycle também. Se isso não lhe for inconveniente para o seu testador aí, ponha um de 10K aqui e o de 5, que aí você vai ter um ajuste maior. Segundo, eu não coloquei nenhum resistor daqui desse pino central para cá. Vocês veem que isso aqui é uma série, né? Sai do pino central aqui, passa por esse para depois vir para o pino 7. Por isso que ele altera a frequência aqui, porque ele aumenta a resistência de todo esse grupo aqui de potenciômetro e diodo de referência do duty cycle que tem entre esses dois diodos e esse potenciômetro. Bem, outra coisa, aqui no nosso MOSFET, como é que foi feito o MOSFET aqui? Eu coloquei daqui do pino 3, tá vendo que sai esse jumper aqui, vem para esse resistor de 330 ohms e vai até o gate do nosso MOSFET. E também coloquei aqui um resistor de 10K para fazer uma função pull down. O que é uma função pull down? Na realidade, quando você tem as impedâncias muito altas aqui do gate pro drain e pro source, o que acontece? Qualquer interferência, qualquer estática aqui pode acionar indevidamente o nosso gate e pode também provocar até queima do nosso MOSFET, tá? Então, para evitar isso, quando nossa tensão aqui estiver em 0 no pino 3, que vai ser esse ciclo baixo aqui, né, que vemos cá, é quando ele está em 0, o que vai acontecer? Esse resistor aqui para massa vai garantir que aqui realmente tenha 0. Então, qualquer estática aqui, ele vai jogar para massa. Porque geralmente estáticas, interferências, eles têm tensão, mas tem pouca corrente. Então, facilmente um resistor aqui de 10K vai manter isso aqui sempre a 0. Já quando ele subir para nível alto, esse nível alto vai me entregar a tensão correta aqui no gate. Esse resistor, como aqui a corrente é maior, não vai ter condições, por ele ser de 10K, não vai ter condições de drenar toda a tensão, deixando tensão suficiente aqui para armar o meu gate. Isso evita interferências no gatilho do nosso MOSFET, tá? Coloquei aqui também um diodo de proteção, caso nós vamos trabalhar com bobinas e vamos trabalhar com motores, e aí você tem tensões de retorno, de reversas, né, por causa das escovas dos motores
e também do desligamento das bobinas, que eles retornam a tensão acumulada no indutor da bobina. Nós colocamos esse diodo aqui para poder proteger nosso MOSFET também dessas tensões, certo? São os dois cuidados que devemos ter, esse diodo e esse resistor aqui. Aqui coloquei um capacitor de 1 micro. Ele é um capacitor aqui cerâmico, mas pode ser no valor que a gente vai colocar lá no circuito. Eu vou usar um polarizado, um eletrolítico, tá? Com relação ao capacitor, para você ter uma gama maior aqui, porque o ajuste aqui vai ser pequeno, tá? O ajuste de frequência aqui vai ser pequeno. Eu calculei lá no nosso circuito, ele está trabalhando como se o motor trabalhasse entre 800 e 1200 RPM. Ou seja, quando você fizer o teste da bobina ou o teste do nosso bico injetor, nós vamos conseguir aqui ajustar a frequência de abertura do bico, a frequência de abertura, não a duração da abertura. Duração aqui no Dutch Cycle, tá? De abertura do bico entre 800 a 1200 RPM, que é mais ou menos o rangezinho que tem aí nas marchas lentas dos carros, né? Geralmente carros vão ali de 700, 800, 1000 RPM por aí. Os que funcionam mais acelerados um pouquinho mais do que isso, certo? Se você quiser mais frequências, o que eu aconselho você colocar aqui? Colocar uma chave de 1, 2, 3 polos, 4 polos, 5 polos, né? Ou seja, 5 posições, e vai colocando aqui uma escalazinha de capacitores. Quanto maior o capacitor, menor a frequência vai se apresentar aqui no nosso PWM. Quanto menor o capacitor, maior a frequência. E aí, conforme os capacitores, vocês vão alterando a frequência, a faixa que vocês querem. Que aí vocês vão ter um equipamento com várias faixas, né? Por exemplo, vamos dizer que eu bote aqui um equipamento, uma chave de 5 posições. Com esse capacitor que já vai dar aqui, já vão dar 6 faixas de frequências diferentes. E ainda mais com esse ajuste de frequência, dá até para colocar em uma grande amplitude de frequências para trabalhar com o nosso aparelhinho aqui, tá? Isso falando de outros projetos, né? Para esse projeto agora, isso não é necessário. Mas vamos dizer que você queira aproveitar isso aqui, de repente, para fazer um gerador de frequências, entendeu? Um gerador de sinais, um gerador de PWM para fazer acionamento de alguns tipos de motores ou algum tipo de resistência, entendeu? Então você pode trabalhar a frequência aqui para te adequar melhor o teu gerador. Faz alguma modificação? Não, que eu me lembre, não. Lembrar vocês que o esquema, né, que tá aqui, ó, você pode vir para cá, tá aqui, tá? E esse protoboard, também como a lista de materiais, tá? Estão todas aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Você for lá no link, você tem acesso a essa informação na internet, tá bom? Vamos então agora para a bancada, ali onde está a nossa plaquinha, para a gente ver funcionando, tá ok? Tá ok? Bem, voltamos cá e o que temos agora? Agora temos a nossa placa montada numa placa perfurada e de linhas contínuas. Notem o seguinte, tá, gente? Vou botar aqui assim para não dar reflexo, certo? Que essa placa é uma placa perfurada, tá? Ela é toda perfurada, mas que ela tem linhas numa só direção, ou seja, os contatos são só numa direção, tá vendo aqui? São todos, deixa eu tirar o brilho, ó, todos numa só direção, certo? Ou seja, se nós quisermos que ela seja igual ao protoboard, por exemplo, se quisermos fazer uma montagem igual como está na protoboard, é só fazer um risco aqui com uma faca ou um estilete e eliminar o contato dessas linhas com essas linhas. E aí você tem aqui uma protoboard. Você marca aqui onde é que está o risco, por exemplo. Vamos dizer que você elimine aqui nessa direção o contato de um lado para o outro. E você tem exatamente a mesma situação da protoboard. Você pode copiar exatamente o que está lá na protoboard, tá?
Eu preferi fazer diferente aqui um pouquinho, porque senti que era um pouco mais compacto, me cabia melhor. Mas de qualquer maneira eu vou passar para vocês aqui a foto direitinho de como é que tá as ligações aqui, para vocês poderem replicar se quiserem replicar aqui. Mas podem pegar uma placa dessa, fazer um corte no meio, certo, tá? Elimina um furo desses aqui, corta todas as trilhas. Verifique bem se uma daqui não está fazendo contato com a outra, para você ter certeza, tá? E aí, feito isso, faça como aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu cortei aqui fiz uma lacuna de 2 furos, tá vendo? Que eu tenho certeza que essas trilhas não tem contato com essas trilhas. Que aí virando ela e você fazendo a marca aqui da onde está a lacuna, é como se você estivesse fazendo uma protoboard convencional. Bem, dito isso, o que nós fizemos aqui? Como está aí no esquema, tá? O esquema está bem aí em cima, tá? O que nós temos aqui? Nós temos os 2 potenciômetros que estão aí, e vocês vejam que este aqui, tá? Está ligado somente dois fios. E o que ele faz, tá? Daqui sai o pino central, que está aqui desse esquema aqui para cá, para lateral, e do central vai direto para nossa descarga, que é o pino 7, certo? Que está exatamente aqui. Então olha lá. Então na realidade esse potenciômetro está em série com esse. Esse aqui é o potenciômetro de 5K e esse aqui é o potenciômetro de 50K. Eu não aconselho que você coloque um potenciômetro com mais de 10% desse aqui, tá? Se por acaso você fizer alterações no seu projeto para botar um 100K aqui, não coloque mais do que um 10K nessa área aqui, tá bom? Depois, nós temos aqui os 2 diodos, que nós vimos lá também no esquema, né? O nosso resistor, tá? Que vai do pino 7 até o pino 6 e 2. Desculpe, do pino 7 até os 5 volts. Aqui está do pino 7 para o pino 8, certo? Aqui eu coloquei um fio, mas eu também fiz a montagem. Aí depende de como é que você vai querer o seu circuito. Para mim, aqui, eu deixei um fio, mas você também pode colocar aqui um resistor no lugar desse fio aqui, um resistor de 1K. O que vai acontecer se você botar aqui um resistor de 1K? O teu duty cycle não vai chegar nem a 100%, nem a 0. Há certas montagens que isso é expectável. Para o que eu quero fazer nessa semana aqui, eu prefiro estar com o fio aqui, que eu quero que ele chegue próximo de 0 e próximo de 100%, que é alguns testes que eu estou fazendo aqui durante a semana. Mas depois, para vocês aí que vão usar ele como apenas como testador de bobina e para fazer limpeza de bico e testar bico, é melhor vocês colocar aqui de 1K, tá ok? Que aí, mesmo que vocês girem tudo para um lado e tudo para o mesmo lado aqui, você sempre vai ter uma ciclagem mínima, né? Não vai ter uma corrente contínua aí para poder não deixar a sua bobina travada, tá bom? E do outro lado, o que nós temos? Nós temos aqui o nosso 44N, certo? Que é o nosso FET. Nós temos aqui o diodo de proteção, certo? Nós temos também aqui o diodo que vai lá do pino 3, de 330, até o nosso gate, né? Depois nós temos o resistor que vai alimentar o nosso LED, vai manter a corrente do nosso LED, certo? E também temos um resistor de 10K para massa, que é para evitar o quê? Para evitar que venham aparecer aqui no nosso gate tensões fantasmas
que venham fazer o acionamento indesejado do nosso gate, tá? É aquele resistor que nós temos para massa, entre o gate e a massa, certo? E aqui nós temos dois capacitores. Como eu falei para vocês, se você eliminar esse capacitor, aqui vocês podem colocar uma chave. Para mim, que eu vou fazer alguns testes aqui na bancada, eu não vou colocar, mas você tem aqui o capacitor para frequências mais altas e um capacitor aqui para frequências mais baixas, certo? Como nós já falamos, quanto maior o capacitor, menor a frequência. Aqui você vai ter um pequeno rangerzinho para você ajustar a frequência, tá? Não é muito grande, porque ele é 10% apenas disso aqui, mas que dá para você fazer pequenos ajustes de frequência, para você ajustar seus testes lá. E aqui você vai ajustar o duty cycle. Neste daqui o duty cycle, nesse aqui a frequência. Só que se você quiser mais frequências, você pode colocar uma chave de 2, 3, 4, 5 posições e colocar outros capacitores aqui. E cada capacitor numa posição da chave. Ou seja, você muda as frequências base, né, na chave, e aqui você pode fazer pequenos ajustes. Tá? Se você quiser, até no futuro, se vocês quiserem, eu posso, é só botar aí nos comentários, a gente pode adaptar esse nosso circuito aqui para gerar onda senoidal, por exemplo. Né? Pode gerar uma onda senoidal, pode gerar onda triangular, pode fazer outras coisas aqui também. Ou seja, isso aqui é um circuito base. Ele aqui está montado para um esquema para a gente fazer teste da bobina e do bico injetor, mas pode virar outras coisas, tá? É aquele circuito que você tem, que se você tiver outras necessidades, pode usar ele em outros circuitos. O nosso 555, tá aqui o pino 1, né? 2, 3, 4, aqui 5, 6, 7, 8. Nessa montagem, como já vimos lá, não usamos o pino 5, tá bom? O 1 vai a massa, tá? O 2 está junto com o nosso pino 6. O 2 e o 6 estão ligados aqui por trás, ó. Tem aqui um jumper. Tem aqui um jumper daqui pra cá, tá vendo? Aqui o pequeno jumper, bem fininho, tá vendo? Não precisa ser uma coisa muito grossa. Daqui pra cá um jumper, tá? Depois o pino 7, que recebe aqui a nossa descarga, né? Tem aqui um resistor para 5 volts e também recebe o center do nosso aqui, através daqui, ó. Ele vem o center tape lá, vem por essa linha e alimenta o nosso pino 7 aqui, ó. Essa aqui é a linha do pino 7, certo? Que está ligado aqui, ó, do center tape do nosso potenciômetro aqui. Daqui do center tem a lateral, que vem aqui para o center deste aqui, tá vendo? Tem esse jumperzinho aqui, que traz aqui da lateral até o centro desse aqui, ó. Até o pino central deste aqui. E aqui nós temos os diodos e o resistor, que vai nos polarizar a descarga, né, para o lado positivo, o lado negativo dos diodos, para poder fazer o nosso duty cycle, como vimos lá no esquema, né? É isso aí, simples. Vamos agora ligá-lo aqui. Nós vamos fazer o seguinte teste. Vou dar uma parada, vou trazer tudo ligado aqui para ficar mais fácil para a gente poder perceber isso aqui, tá ok? Bem, voltamos cá. E o que fiz cá? Liguei o nosso osciloscópio aqui, né? Exatamente no gate do nosso MOSFET. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Tá aqui no resistor que vai alimentar o gate do nosso MOSFET, certo? E a outra ponta do osciloscópio, que é a linha amarela, aqui é o gate do MOSFET em azul, e aqui em amarelo, no carregamento do capacitor, para que vocês possam verificar o seguinte:
Notem que aqui, o pino quando está coincidente, né? Deixa eu parar aqui, travei, isso. Notem que aqui, quando o pino está em descarga total, ele me faz uma inversão, ele me sobe, certo? Conforme a tensão vai subindo, quando ela chega lá em cima no pico, tá vendo? Nesta linha onde ela chegou no pico, ele inverte novamente, ele vai a negativo. Então, o que nós temos? A carga e descarga, nós temos uma onda aqui triangular, né? Um triângulo, um dente de serra, né? Melhor dizendo, é um dente de serra, percebem? Conforme eu mexo no meu duty cycle, eu vou mexer no duty cycle aqui, vocês vão ver que aqui a nossa serra vai mudar de posição, olha. Tá vendo? Eu estou afiando como se fosse afiar a ponta. Agora que está uma serra com a ponta mais afiada, ou seja, ela tem uma subida. Deixa eu parar aqui. Ela tem uma subida mais suave e uma descida mais abrupta. E notem que quando ela está aqui embaixo, ela me dá um vale aqui, ele vem a zero, certo? Olha aqui, veio a zero. Assim que ele inicia a subida, o meu zero vira 1. Né? E durante toda a subida da tensão, certo? Ele me mantém 1. Quando chega lá em cima, que ele chega num ponto X, onde faz a inversão dos meus dois amplificadores comparadores, né? O que acontece? Dispara um dos amplificadores e aí inverte minha posição no meu flip-flop. E aí corta meu sinal para zero de novo, certo? Então, quando eu mexo no meu duty cycle, o que eu estou mexendo é no carregamento e descarregamento do meu capacitor aqui em cima, certo? Vou trazer ele para cá agora, ó, inverti para o outro lado, certo? Tá? Desculpem, o meu filho tá doentinho e tá aqui atrás de mim, né? Então vocês vão escutar alguns barulhinhos aí, tá? Eu sou o único que posso cuidar dele, eu sou sozinho, então tem que cuidar dele cá, fazer o vídeo com vocês e ficar aqui pertinho dele. Bom, então o que acontece? Nós estamos aqui, né? Agora com essa situação invertida, o dente de serra para trás, né? E olha só, agora eu estou no meu ciclo mínimo, tá? E eu vou agora mexer, vou botar ele bem no meio, você vê que o pico vai lá para o centro e o meu duty cycle chega a 50%. O duty cycle aqui é 50%. Né? Então temos aqui um dente de serra no centro, um duty cycle no pino quadrado no centro. Isso para vocês entenderem como é que funciona lá os dois amplificadores comparadores, né? Se eu quiser uma frequência maior, é só tirar esse capacitor, que vai ficar só nesse capacitor aqui, entendeu? Só nesse capacitor. E aqui eu não optei por uma chave, para mim essa frequência está boa para fazer os testes que eu preciso fazer essa semana cá com alguns equipamentos. Mas vocês podem colocar, como eu falei para vocês, aqui vocês podem colocar uma chave para ficar com duas frequências, né? Eu vou aqui soltar, vou desligar aqui minha fonte, tá? Para zerar tudo aqui, zerei. Vou chegar e vou soltar esse capacitorzinho aqui, ó, que é o nosso eletrolítico, né? De um microfarad. Vai ficar só o capacitor cerâmico. Eu chego aqui. Mais um pouquinho. Soltei meu capacitor eletrolítico, certo? Está lá solto o meu capacitor eletrolítico. Agora vocês veem que não tem mais perna nenhuma. A nossa frequência estava em 17 Hz, 20, 22 Hz, aqui consoante o que a gente mexe aqui, entendeu? A gente mexia aí uns 10 Hz, mais ou menos, conseguimos alterar uma coisa de 15, 20% da frequência. Mas agora vamos ligar. Né? Vamos pôr aqui lá no outro, aquele ali é mais difícil de capturar, mas vamos lá.
Vamos ajustar aqui a frequência. Bem, e agora notem que a frequência foi para quê? Para 1.62 kHz. Claro, eu posso alterar aqui, ó. Vou alterar a frequência. Olha lá que a frequência altera, né? Estou alterando a frequência, olha. Eu consigo mexer de 1.54 até 1.86. Ou seja, com esse aqui eu consigo fazer pequenos ajustes. Eu consigo fazer pequenos ajustes eu consigo fazer pequenos ajustes. Tá vendo? Eu ajusto sem mudar meu duty cycle. Aqui eu estou ampliando e diminuindo a onda, né? Ou seja, alterando a frequência. Vejam lá que a frequência muda. Não é muita coisa. Aonde que eu consigo mudar muito a frequência? Aqui nesse caso, nessa configuração de circuito, é no nosso capacitor, tá? Que bandas você pode colocar? As bandas que você quiser. Você pode colocar aqui 10 capacitores com 10 bandas diferentes. Para o que a gente vai fazer aqui, aquela banda de 17 Hz, 20 Hz, representa mais ou menos uma ciclagem aí de um motor a entre 800 e 1200 RPM. É o que dá. É mais ou menos uma ciclagem que se faz os testes de bobina, que se faz os testes de injetores de combustível. Por isso que eu botei mais ou menos esse valor aqui de 1 microfarad nesse capacitor. Vamos voltar o capacitor para 1 microfarad, que agora a gente vai ligar vamos desligar aqui a fonte, né? Vamos botar aqui o capacitor de novo de 1 microfarad, que nós vamos ligar o nosso relé, né? Que vai simular a nossa bobina aqui, tá? Eu não tenho uma bobina de injeção aqui para testar, mas o relé é a mesma coisa que a bobina. É o suficiente agora, só para a gente fazer o teste. Isso. Temos aqui um relézinho. Estou acionando esse relé, claro. Aqui vocês estão vendo que eu estou acionando esse relé com o MOSFET. O 555 não é capaz de acionar um relé desse tamanho, tá? Ele não tem capacidade. Mas eu tenho aqui relézinhos menores que ele consegue acionar. São relés aí de 40, 50 miliamperes que usam na bobina. Esse aqui já vai gastar um pouquinho mais, vai gastar coisa de 100, 150 miliamperes na bobina. Só que bobinas, quando elas dão a partida, elas consomem muito mais do que isso. Elas partem com um pouco mais, depois elas caem a corrente. Ou seja, já fica muito em cima aqui e pode queimar o nosso 555. Para as bobinas injetoras para as bobinas injetoras e para também as bobinas de ignição, é necessário sempre o 44N aqui. A corrente vai ser bem alta. Inclusive, a sua fonte tem que ter pelo menos uns 2 a 3 amperes, tá? Abaixo disso, eu não sei se vai funcionar muito bem. Se você tiver problemas com isso, você pode usar a bateria do carro para alimentar o circuito, né? E com a própria bateria do carro fazer os testes, fazer tudo. Aí sim, você está ligando na bateria, você tem a corrente suficiente, claro, né? Vamos... Nossa, não estou acertando aqui. Eu estou fazendo olhando para a tela, gente. E aí, às vezes, dá uma confusão no cérebro aqui, né? Vamos ligar. Temos aqui, vamos fazer a nossa ciclagem aqui. Isso. Estamos lá. Então vocês escutam aqui o barulho. Acho que dá para vocês escutarem o barulho, né? Essa é a ciclagem. E eu posso alterar a frequência, ó. Viu? Mais lento. Mais rápido.
Aqui está com 19 Hz, 19.7 por exemplo, né? Mas posso baixar aqui até 16 Hz, né? Que vai me dar aí mais ou menos uma rotação aí de uns 800 RPM. Então você pode testar nas várias rotações. Então você vê aqui que eu vou desde uma rotação aí de uns 800 RPM, né? Até uns 1200 RPM mais ou menos, o que dá uma escala boa aí das marchas lentas da maioria dos carros e veículos, né? Mesmo diesel ou até mesmo de gasolina, né? Então temos aí o ciclador, você vê que ele funciona bem, direitinho, e você também pode fazer alterar o ciclo dele. Você pode diminuir o ciclo. Olha o barulho como diminui. Quando você diminui o ciclo, você aqui está alterando, vamos dizer que isso aqui seja um bico injetor, você está alterando a vazão do seu bico injetor. Aqui é uma vazão mínima, ó. Aqui está bem pequenininho o ciclo mesmo, ó. Você vê que ele aciona o bico muito rapidamente, desliga, né? Ou até uma vazão máxima, ó. Aqui ele está quase o tempo todo aberto, é quando você quer fazer uma limpeza mais drástica nele, né? Que aí você dá muita vazão para passar muito líquido, né? Bem, esse é o nosso circuito proposto. Vou deixar aqui na tela as imagens para que você possa pausar e, se quiser copiar nesse tipo de placa, copiar, tá? Ou quiser fazer no protoboard só para fazer um teste no seu bico, também pode fazer. Ou se quiser montar o circuitinho numa placa depois, que você mesmo queira desenhar, você pode fazer. Eu nunca passei aqui no canal, mas se vocês quiserem eu posso mostrar aqui como você fabricar placas em casa, tá? Eu não tenho muito material aqui, eu teria até que comprar alguma coisa assim. Então, se vocês quiserem, deixem nos comentários, que eu providencio aqui, eu compro material e faço uma placa aqui em casa, para vocês verem como é que vocês podem produzir PCB em casa mesmo. Mas fica aqui a dica que existem muitos sites que você pode fazer e encomendar pequenas quantidades. Eu acho que a maioria dos sites tem uma quantidade mínima de 5 placas para você encomendar, né? Se for um projetinho legal que você queira fazer, vale a pena, porque geralmente não são muito caras, tá? Você faz lá o desenho, envia para eles, eles produzem, você paga, né? Eles produzem e mandam para você pelo correio as placas, tá? Eu não sou patrocinado por ninguém aqui, eu estou só dando dica para vocês que existe essa possibilidade, tá ok? Bem, isso aqui também serve para você controlar o motor. É só você usar a frequência mais alta e aí você já pode controlar motores, né? Vamos fazer isso, né? Vamos pegar aqui, vamos desligar aqui a nossa fonte. Vamos ligar aqui a saída no motorzinho. Essa frequência não é ideal para controlar motores, tá ok? Não é ideal para controlar motores, mas ela pode ser usada para isso. Bem, voltamos aqui e o que eu fiz? Novamente desliguei o nosso capacitor aqui para aumentar a frequência. Deixei só o capacitor cerâmico e vamos aqui poliéster, né, na realidade, e vamos aqui ligar ele e vemos ali, vamos acertar aqui nossas frequências, vemos ali o nosso motor funcionando em boa velocidade, né? Aqui alterar a frequência não altera muita coisa, né? Mas você vê que eu posso botar a velocidade máxima no motor, ele aqui roda em alta velocidade, mas posso agora controlar. Olha, vou diminuindo a velocidade dele até que eu posso colocar uma velocidade bem baixa, ó.
Não sei se vocês conseguem escutar a oscilação do motor. Ó, a velocidade bem baixa agora, ó. O que eu aconselho vocês? Se vocês querem controlar motor, essa frequência é um pouco alta para controlar motor, dá esse tipo de barulhinho, né? Não sei se vocês conseguem escutar. É um barulhozinho agudo, né? Que é o barulho da frequência aqui. É você trabalhar com frequências mais baixas. O ideal é coisa assim em torno de 200, 250 Hz, já é muito bom para trabalhar com PWM. Ou posso aumentar, ó. Ó. Assim dá para vocês perceberem a graduação que eu estou fazendo aqui na velocidade do meu motor. Então, essas frequências podem ser introduzidas aqui, frequências mais baixas, 200, 300 Hz, é uma frequência assim, boa para você controlar o motor, que ele não faça muito barulho. Tá? Isso é até uma curiosidade, por exemplo, o pessoal vê carros elétricos andando e fala assim, mas por que tem esse barulhinho no carro elétrico? É lei, tá, gente? O carro elétrico tem que ter um barulho em baixas velocidades dos motores, para que as pessoas possam ouvir o carro chegando, né? Se um carro totalmente silencioso é perigoso, né? A pessoa pode estar andando distraída, não perceber o carro e aí ser atropelada pelo carro, né? Você coloca só o motorista tendo atenção. Você tem que ter o motorista e o peão, o pedestre com atenção, né? Geralmente os carros elétricos, depois de uma certa velocidade, que aí já entra aí o barulho dos pneus, outros barulhos do carro, aí ele já deixa de fazer barulho no motor. Mas essas pequenas velocidades, principalmente em estacionamentos, os carros elétricos, por norma, fazem um barulhinho, que aquele barulho é proposital, ele é injetado pelo sistema do próprio carro, para que possa chamar a atenção dos peões, né, dos pedestres que estão ali. Bem, esse foi o nosso projeto de hoje. Voltamos em breve com outro projeto, outra aula, outra curiosidade. Falei aqui como vocês quiserem. Se quiserem verem a fabricação dos PCBs, essas coisas, eu posso comprar algum material. E aí a gente trabalha aqui projetando e fabricando alguns PCBs. Mas temos outros componentes para falar também. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. E nos vemos na próxima aula. Tá? Até lá, um grande abraço.